Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a Terça com Sucesso. Hoje nós temos o Robson Silva, que vai falar sobre Threat Intelligence, identificando ameaças produtivas e infraestruturas críticas. Ok? Robson, muito obrigado por estar aqui conosco. Também quero agradecer ao André, que convidou você a participar. Eu passo a palavra para você, fecho meu microfone e fique à vontade aí para passar a sua mensagem, tá bom? Obrigado. Tá, perfeito. Boa noite a todos, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com todos vocês. Obrigado aí a você, ao André e todos os demais colegas que estão aqui também presentes. Acredito que hoje iremos quebrar muitos paradigmas, muitos dogmas. Não vai ser apenas uma apresentação, mas vai ser um momento onde a gente vai pensar de maneira crítica. Eu vou convocar vocês aí a pensarem de maneira crítica, de uma maneira que a gente vai sair um pouco da curva, da caixa do que tange as infraestruturas críticas, e ao término da minha apresentação a gente vai ver se realmente o nosso país, o mercado, a sociedade está preparada para passar dias sem energia elétrica e o porquê que isso cada vez mais está acontecendo, tá? E o que é que tem a ver com o mercado, não ataques de Estado-nação, mas principalmente pelo próprio RAS, por exemplo, né, que é o Ransomware as a Service, e o mercado do cybercrime. E como a gente consegue identificar isso e consegue detectar da seguinte forma: poxa, será que as ferramentas de mercado são as balas de prata que eles falam que são? Então a gente vai começar a olhar de uma maneira bem diferente. Eu já posso compartilhar aqui minha tela? Claro, pode compartilhar. E somente uma mensagem, Robson, fique tranquilo, aqui a gente cumpre muito o horário, tá? Então, quando der o horário, às vezes o meeting derruba, não se preocupe, não precisa retornar, e se for o caso, a gente abre uma nova sessão. Ok. Vocês estão vendo aqui minha tela? Estamos. Sim. Pronto, perfeito. Eu não estou conseguindo aqui ver vocês porque estou aqui com a minha apresentação, então quem tiver alguma dúvida, tá? Fique à vontade para perguntar. Não precisa levantar a mão, pode me interromper. Não estou conseguindo ver vocês aqui porque estou com duas telas aqui. Mas vamos lá. Como nosso amigo falou bem, né? Nossa apresentação hoje é sobre Threat Intelligence, inteligência da ameaça, identificando ameaças furtivas em infraestruturas críticas, né? E o primeiro paradigma o Threat Intelligence não é o Threat Intelligence que é falado no LinkedIn, né? Muitas pessoas falam de inteligência da ameaça, sobre OSINT, fontes de inteligência de fontes abertas, mas a gente vai falar de algo do que é realmente a inteligência da ameaça, o que ela pode fazer pelas empresas, pelo país e pelas infraestruturas críticas. Okay? Rapidamente, só para um pouco de mim aqui, sou fundador da Dint School, é uma empresa de educação e consultoria em cibersegurança de infraestruturas críticas, e veterano da Força Aérea Brasileira e do Corpo de Fuzileiros Navais, servi essas duas forças, essas grandes forças, e trabalhei aqui no mercado, né, com várias empresas antes de começar a empreender. Já tenho 16 anos de experiência na área de inteligência cibernética, com foco na parte de engenharia reversa de malware, desenvolvimento de exploit e engenharia de detecção para o ambiente e sistema de controles industriais. Né? Tenho um mestrado em cibersegurança, ciberterrorismo, guerra cibernética, engenharia reversa e, dentre outras coisas, vou deixar aqui esse QR Code aí, caso vocês queiram saber um pouco mais sobre mim. Esse QR Code vai direcionar para o meu LinkedIn. Tá? Um pouquinho aqui à frente foi sobre esse tema. Onde eu falei desse tema? Esse tema eu falei diretamente na União Europeia para uma divisão de 28 países envolvidos em ataques cibernéticos contra o setor elétrico europeu. Então, fui um dos correspondentes lá, convidados pelo Exército Português, pelo Exército Americano, mais esses 28 países. E a questão, né, que a gente acaba vendo ao longo do tempo é possível o sistema elétrico ele ser corrompido, ele ser degradado, ele ser totalmente inutilizado? É possível. Então, por quê, né? Quando a gente vê aqui para essas notícias, a gente vê que houve apagão em Cuba, houve apagão no Chile, houve diversos blackouts e apagões
na Venezuela, na China, na Ucrânia, na Índia, na Espanha e Portugal. A questão aqui é a seguinte: será que esses ataques foram apenas, por exemplo, esses blackouts, eles foram apenas falhas sistêmicas? Foram apenas falhas técnicas? Ou foi um ataque cibernético? Na grande maioria das vezes, os engenheiros vêm e falam: olha, nossa equipe de perícia de engenharia elétrica foi na subestação X, foi na usina hidrelétrica Y e verificou que foram equipamentos que começaram a dar comandos de maneira equivocada. Logo, não foi um ataque cibernético, e sim uma falha da comunicação de alguns protocolos que gerou esse dissabor para a sociedade. Mas será que isso realmente é verdade? Não por parte do perito, mas por parte do equipamento? Será que não é possível desenvolver uma ameaça, desenvolver um software malicioso, desenvolver um malware para poder comprometer e poder sabotar essas infraestruturas? Sim, é possível. Um exemplo disso é esse vídeo, onde ele fala sobre alguns ataques que foram realizados a uma usina hidroelétrica russa. Não sei se o som está saindo para vocês aí, tá? E aqui mostra, né, todo o pátio da usina, o sistema SCADA, né, que é o sistema supervisório, a turbina sendo ali utilizada. E o que foi que aconteceu? Os atacantes conseguiram acesso não autorizado ao ambiente corporativo da usina, fizeram a movimentação lateral e chegaram ao ambiente de OT. E com isso, o circuito de CFTV capturou as primeiras imagens, né, do pânico, ali, as pessoas saindo, correndo. Logo em seguida, esse impacto. Olha a turbina como ficou. Essa turbina ela saiu de 80 metros de profundidade até a própria superfície, após ter uma rotação maior do que o padrão estabelecido pelo próprio sistema. O pessoal fazendo ali a perícia, recolhendo ali os destroços, parte da turbina. Muitas pessoas perderam suas vidas, outras ficaram feridas. E aí a turbina acabou sendo impactada. A questão é: por que essa usina hidrelétrica ela foi alvo? Sim, ela foi alvo por um time de APTs, né, de ameaças persistentes avançadas, que atacaram essa infraestrutura. Tinha como motivação uma capacidade geopolítica. Era um time de ameaças persistentes avançadas patrocinado por um Estado-nação, tá? Nesse caso aí foi algumas pessoas falam que foi os Estados Unidos, outros falam que foi a Ucrânia, outros falam que foi também Israel. Ninguém se sabe ali de maneira comprovada, documentada, quem foi que executou esse ataque, mas uma certeza foi que o ataque cibernético ele foi realizado e o impacto se deu por meio de um impacto cyberfísico, ou seja, iniciou um ataque cibernético e o impacto foi nas instalações, o impacto foi na turbina. A turbina ela girava em determinada rotação e após a exploração de uma determinada vulnerabilidade, os atacantes passaram a ter acesso não autorizado àquele ambiente, aumentaram a rotação da turbina, fazendo com que a turbina saísse de 80 metros de profundidade daquela usina e fosse até a superfície, quebrando toda a parte dali das casas de máquinas e trazendo todo aquele impacto, toda aquela catástrofe que ocorreu naquela usina há muito tempo atrás. A questão é, isso aqui foi apenas um ataque porque foi um ataque de guerra, né? Foi um conflito armado, foi um conflito cibernético por Estado-nação. Não, hoje não só
os Estados-nações detêm esse tipo de arma cibernética, né, que é o exploit, é um código que explora vulnerabilidades nesses sistemas legados, e isso não é mais, por exemplo, isso não é mais novidade para o mercado. E com base nisso, eles sentiram necessidade, os ucranianos, americanos, russos e dentre outros players do mercado de venda de exploits e artefatos e armas cibernéticas, verificaram que ter a capacidade de inteligência é mais que necessário para a gente poder predizer essas ameaças. Então, o primeiro ponto é analisar o ciclo de inteligência. Como todo ciclo de inteligência, a gente olha para a parte de planejamento, direcionamento daquela operação, as coletas de informações. Podemos coletar informações por quais fontes? OSINT, Open Source Intelligence, inteligência de fontes abertas. Eu posso coletar informações por meio de grupos de ameaça na Dark Web, na Deep Web. Eu consigo coletar informações por meio das redes sociais. Eu consigo coletar informações aqui por meio de feeds, né? Aqueles dashboards de ameaças cibernéticas de empresas de cibersegurança, eles vendem por meio dessa base de dados que eles possuem internamente. Daí, o que é que eu faço com essas informações? Eu vou processar e explorar essas informações em vários tipos, né, de formatos de arquivo. Eu vou desenvolver uma análise, eu vou produzir a inteligência que eu planejei, coletei, processei, e logo em seguida eu vou disseminar e integrar essa inteligência. Essa disseminação é nada mais, nada menos que a materialização de todo o ciclo de inteligência por meio de um relatório. Ou seja, você planejou e direcionou todo o espaço que você daria, coletou as informações, processou e explorou esses dados, criou uma análise sobre aquilo e aí produziu a inteligência de maneira bastante sofisticada. Com isso, você precisa materializar, você precisa documentar, cria um relatório com análise preditiva. Vejamos, esse relatório não vai ser um relatório que a gente apenas vai ler igual os feeds de ameaças de empresas de inteligência no Brasil e de outros países fazem. Olha, saiu uma notícia de vulnerabilidade XPTO. Olha, saiu uma notícia que essa vulnerabilidade ela é de nível alto, ou é de nível médio, ou é de nível baixo. Sabe essas notícias que a maioria das empresas recebem dos seus times de cibersegurança? E vocês me perguntam, tá, essas notícias não são importantes? Eu falo para vocês, são importantes, mas o nível de importância é muito baixo, porque relatório de inteligência é para fins de predizer um ataque, é para fins de mitigar uma ameaça, e ela é utilizada de maneira preditiva. Antes que o SOC tenha um alerta da rede, antes que o ataque ocorra na empresa. Então, a capacidade de inteligência, eu sempre falo, ela é essencial, ela não deve faltar. Então, antes de qualquer coisa, um time, ele não apenas tem que ter a capacidade ofensiva, uma capacidade de ter um analista forense, ou demais habilidades da área de cibersegurança, mas, inicialmente, ele tem que ter como ponta de lança a capacidade de inteligência. Então, a gente pode encontrar, por exemplo, no mundo afora, país sem exército, mas a gente não encontra país sem agência de inteligência, porque é ali que é produzida todas as informações, são analisadas todas as informações, produzido a inteligência para fins de tomada de decisão, seja lá uma decisão técnica, seja lá uma decisão estratégica, seja lá uma decisão tática, tanto de empresas, quanto órgãos públicos, quanto ainda, né, governos. E com base nisso, esses relatórios de inteligência, eles começam a predizer esse tipo de coisa, que é o quê? Ameaças, como, por exemplo, ameaças que foram coletadas tanto na internet, né, na Surface, por meio do Telegram, grupos do Telegram, quanto também na própria Darknet, na Dark Web e na Deep Web, a gente começa a verificar o seguinte, olha, várias informações de empresas de óleo e gás, de eletricidade no Brasil e fora do Brasil, venda de informações confidenciais, vendas de acesso que não deveria estar aqui no Telegram, nem tampouco na Dark e Deep Web. Tá? Então, essas informações são informações relevantes. Tá, Robson, mas essas informações,
a maioria das empresas de inteligência já traz nos seus feeds de ameaça e nas suas plataformas. A questão é que traz como notícia, não traz como produção de inteligência. Entre a gente pegar um slide desse, mostrar e falar que alguém está mencionando, é uma coisa. A gente traz com todos os pontos o porquê, a motivação, a intenção, a capacidade do atacante, do cybercriminoso, em minar a tua empresa, em minar, por exemplo, a sua companhia, é diferente. E aí, eu vou dar aqui um exemplo para vocês do que aconteceu em 2023, em determinado fórum cracker, né, de hacktivistas, por exemplo, informando que vários países seriam atacados. E dentre eles, o Brasil, o Canadá, a Polônia e a Espanha. Não sei se todos estão conseguindo aqui ler, mas qual seria um dos alvos? O Brasil, claro. Mas especificamente qual lugar? A Avenida Paulista. A Avenida Paulista seria alvo de um ataque cibernético a uma determinada empresa de distribuição de energia elétrica, onde, após esse blackout, a empresa comentou que foi um erro técnico, que foi uma falha técnica, que foi algo que aconteceu na subestação e teve um probleminha e toda a sociedade ficou sabendo disso. Sendo que nos bastidores do submundo, não foi uma falha técnica. Foi um ataque cibernético contra um dispositivo industrial que estava numa subestação de energia elétrica e eles fizeram com que aquela capacidade ofensiva emulasse uma falha técnica, mas que, na verdade, foi um ataque cibernético. E ocorreu um impacto ciberfísico, onde iniciou o ataque no ciberespaço e o impacto foi aonde? Na própria sociedade, de maneira física. O pessoal sem energia, tá? E um caos muito grande aí na cidade de São Paulo, no dia 20 de outubro de 2023. A pergunta é, será que se as autoridades não vissem isso aqui anteriormente, não teriam mitigado? Será que se a empresa ela não tivesse uma capacidade de inteligência cibernética de verdade, ela não teria mitigado isso aqui? E o blackout não teria ocorrido? Será que essa empresa, se ela tivesse uma capacidade preditiva de identificar a ameaça, ela não teria visualizado isso? Então, quando a gente passa a olhar o grupo hacktivista, quais são os principais alvos, a data do ataque, a informação que você passa a se interar com aquele grupo, a interagir com aquele grupo, e logo em seguida você verifica que vai ser um ataque cyberfísico, a gente começa a verificar o seguinte, olha, algumas coisas começam a cheirar mal. E após isso, você começa a identificar e triangular o quê? Que o alvo realmente seria o estado de São Paulo, especificamente a Avenida Paulista. E após isso, o próprio grupo passa a mostrar, por exemplo, as suas principais capacidades para demonstrar poder no submundo e mostrando que eles conseguem desenvolver ferramentas que fazem negação de serviço e passam a vender aquilo como serviço. Como, por exemplo, malware as a service, platform as a service, né? Então, o cybercrime acabou criando um modelo de negócio extremamente rentável e não só rentável, também escancarado, mostrando quem são seus alvos, onde seria o ataque, como seria o ataque e uma das principais ferramentas utilizadas para fazer a negação de serviço nas primeiras fases do ataque. E aqui vai uma das ferramentas utilizadas no ataque. O que vocês estão vendo aí são vários IPs alvos, as portas, eles fazendo aí trazendo ali um exemplo, né, de negação de serviço a uma página web. Eles mostram aqui que o site foi realmente derrubado.
tentam lá fazer a atualização e mostra que realmente ele permanece sendo derrubado, né? Toda aquela parte lá do ataque. E a questão é, estamos preparados para analisar e ter informação sobre esse tipo de comprometimento, esse tipo de inteligência? Temos esse tipo de inteligência entranhada, tá? E totalmente desenvolvida para o próprio negócio, seja lá o setor elétrico, petróleo e gás, telecomunicações, setor de saúde, o setor de TIC, né, de tecnologia da informação e comunicação. A questão é que muitos executivos, né, muitos gerentes, muitos coordenadores, muitos CISOs, eles se apelam para o quadrante mágico do Gartner. Olha, a empresa XPTO tem o melhor EDR, a empresa X ela tem o melhor CIEM, ela tem o melhor tudo, mas a questão é que você sai comprando o melhor disso, o melhor daquilo, e mesmo assim o atacante consegue bypassar as suas defesas de centenas de milhares de reais ou milhões de dólares. A questão é, será que as empresas elas não estão, né, queimando investimento, queimando dinheiro em prol de uma pseudo-ferramenta ali que ela é vendida como uma bala de prata? Ao invés de investir na formação dos próprios colaboradores com informações, com capacidades que realmente vai mitigar esse tipo de ameaça, que vai literalmente avançar na sua própria capacidade, aumentar o nível de maturidade, vai ter uma visão 360 graus de toda a infraestrutura e, com isso, conseguir ter os gaps de defesa, mapear todo o ambiente, criar um inventário de ativos, mapear as vulnerabilidades desse inventário de ativos, identificar todas as vulnerabilidades, não apenas fazer a gestão de vulnerabilidade, mas fazer a análise de vulnerabilidade das joias da coroa, dos ativos mais importantes da companhia, e não apenas, né, passar o dia cheio de reuniões e mostrando PPTs com gráficos que são praticamente gráficos esquizofrênicos, né? Infelizmente. E aí, quando a gente olha para a realidade, para a verdade da coisa, é muito diferente entre a cibersegurança que é realizada no dia a dia nas empresas e o que o cybercrime está fazendo de verdade. E a gente vê duas coisas extremamente antagônicas. Enquanto os atacantes estão mirando na infraestrutura, no processo, nas pessoas, no modelo de negócio da companhia, às vezes os times, os profissionais de cibersegurança estão olhando mais para ferramentas, para algumas pequenas regras, tá? E o pessoal fazendo ali muita coisa com pouco recurso. E às vezes esse pouco recurso foi um recurso que foi investido de maneira equivocada. A questão não é falar das empresas, não é falar dos times de cibersegurança, mas a questão é, estamos olhando para onde deveríamos olhar ou estamos seguindo o hype? Igual todo mundo hoje em dia está seguindo o hype da IA. Estamos fazendo o quê? Porque quanto mais tecnologia, quanto mais hype, mais os times eles ficam o quê? 100% distraídos. E é nessa distração que novas ameaças vêm surgindo, capacidades furtivas vêm sendo desenvolvidas, onde os EDRs não estão conseguindo detectar, antivírus não conseguem mapear, e aí essas ameaças passam extremamente stealth pela infraestrutura, compromete, exfiltra dados, e as empresas ficam todo santo dia enxugando gelo, falando que tem novas credenciais sendo comercializadas na Deep e Dark Web. Por que não parar, analisar, mapear as informações e fechar a torneira do vazamento? Por que não olhar para o que realmente interessa, né? Isso é uma reflexão que, infelizmente, muitas empresas não param para fazer e começam a tratar de maneira rápida, né? É como se fosse uma pessoa que está acima do peso e ela não quer fazer atividade física, ela não quer ter o melhor
não quer mudar os seus hábitos alimentares e quer emagrecer em 5 dias com uma canetinha de emagrecimento. É a mesma coisa de uma empresa com pouca maturidade em cibersegurança, comprando uma solução que é bala de prata, que não vai atender e, no fim das contas, pode ter um certo problema contra o próprio organismo da companhia, por meio de um impacto ou por meio de um ataque à companhia. Tá? Então, o que eu estou dizendo aqui para vocês é mostrar, por exemplo, essa cadeia o Cyber Kill Chain, né? Essa cadeia de ataques para ambientes de CS, né? Para Industrial Control System, sistemas de controles industriais, onde desde o reconhecimento, weaponization, delivery, exploit, instalação, modificação, o estabelecimento ali da comunicação com o servidor de comando e controle, ação no objetivo. Todas essas fases, né, são 7 fases ali do próprio Cyber Kill Chain, mais fases adicionais por meio de capacidades desenvolvidas pelos novos grupos de ameaças para o setor OT, para o setor de CS. A importância é a gente identificar os modos operantes, as táticas, as técnicas, os procedimentos, como esse grupo ele atua tanto no ambiente corporativo quanto no ambiente industrial, quais são os rastros que eles deixam, qual é a equipe que vai fazer uma caça ativa a ameaças na própria rede, não apenas aguardar o CIEM trazer um determinado alerta, mas não depender do SOC para alertar, mas ir atrás da ameaça antes que ela alerte na rede. Então, tudo isso conta. E dessa forma, a gente passa a analisar e a ver as coisas de uma maneira extremamente diferente, onde a gente consegue mapear, criar modelagem de ameaça, identificar quais são os arquivos que são maliciosos, identificar o que fazer, identificar qual é a prioridade, qual é o processo de detecção da ameaça que deve ser feito para aquele ambiente. E com isso, né, a gente modelar, criar processos de análise para identificar não só a ameaça na detecção, mas muito antes da detecção, produzindo inteligência, ter uma capacidade preditiva para aí tomar uma decisão, seja lá uma decisão técnica, uma decisão tática, como uma decisão estratégica para o próprio negócio da companhia. Tá? E aí, mais à frente, de maneira técnica, quando a gente passa a analisar uma ameaça e fazer a atribuição dela, a gente percebe o seguinte: olha, se eu estou olhando aqui para uma detecção que o SOC acabou de enviar, essa detecção ela é relacionada, por exemplo, a uma criação de novos processos desconhecidos em uma determinada máquina. E esse processo é um processo malicioso. Primeiro ponto, nós temos uma análise dos gaps de defesa da companhia, ou seja, eu tenho um inventário de ativos da companhia e dentro desse inventário de ativos eu sei quais são os ativos que possuem vulnerabilidades, quais são os ativos que já tiveram vulnerabilidade corrigida, os que precisam corrigir e os que estão em andamento. Na grande maioria das vezes, não. Vai ter pessoas que vão falar assim: poxa, Robson, isso seria o melhor dos mundos. Não é que seja o melhor dos mundos, é que isso deve ser feito. Porque se isso não for feito, numa resposta a incidente, ninguém vai saber de onde partiu o ataque, como aconteceu, quais foram as motivações. Então, todo mundo vai começar a fazer sala de crise, passar semanas em sala de crise, tá? Não vai saber identificar ali as coisas direito, não vai ter uma visão sólida e profunda sobre a ameaça, e aí acaba perdendo de vista, todo mundo vai responder esse incidente de todo jeito, coloca aquela história toda embaixo do tapete e vida que segue. Sendo que a empresa vai ser atacada novamente no futuro. Porque aquilo não foi respondido da maneira adequada. Porque faltou o quê? Profundidade. Faltou o quê? Conhecimento mais profundo sobre aquela determinada ameaça. E isso é o preço que a gente paga em não conhecer bem a ameaça que estamos lidando. Nós estamos lidando. Então, a importância de conhecer bem, né, ter aquela visão da detecção, de analisar todos os gaps de defesa com base
nessa detecção que foi realizada. Após essa análise de gap de defesa, peguei o artefato malicioso, tudo bem. Nesse artefato malicioso, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma análise preliminar para saber do que se trata e se tem, por exemplo, alguma assinatura em algum software antivírus, em algum centro de inteligência, em algum feed de ameaça, saber se esse indicador, esse sample, né, esse arquivo, ele está vinculado a algum ataque, a algum grupo de ransomware, a algum grupo ativista, a uma ameaça persistente avançada, a uma atividade de cyberespionagem. Então, começar a vincular, ter essa visão macro por meio de análise preliminar. Então, daí a gente pode fazer uma análise mais automatizada, uma análise estática, uma análise comportamental, fazer uma análise de código. Detalhe, conforme a gente avança na análise, o tempo vai ser maior, claro, porque vai ter que dedicar mais tempo para fazer essa análise, mas o nível de assertividade aumenta. Então, aumenta o tempo, aumenta a dificuldade, mas também o resultado é um resultado maior e de melhor qualidade. Então, quando a gente olha para a ameaça, quando a gente olha para a detecção e cria um fluxo de análise, um fluxo que realmente ele vai trazer um resultado para o time, para a resposta a incidente e até para conter a resposta à crise, ele vai ajudar de maneira extremamente, muito eficiente. E com base nisso, o que foi aconteceu, né? Recentemente, quase um ano passado, em meados ali de julho, eu criei o primeiro C2 brasileiro, né? C2 é um sistema de comando e controle, onde controla malwares que estão dentro de redes operacionais, dentro de redes de subestação de energia elétrica. E juntamente com uma parceria com uma empresa chamada ESC Engenharia, inclusive essa empresa aqui de Recife, a gente levou esse C2, né, servidor de comando e controle, a gente mapeou, desenvolveu um malware com foco em ambiente OT, com foco em dispositivo IED, então, que é um dispositivo inteligente que dá comando em chaves seccionadoras na subestação de energia elétrica. A gente passou a identificar e manipular dispositivos do próprio laboratório. Identificamos o quê? Um gap de segurança, um gap de defesa, que muitas empresas, por exemplo, do setor elétrico, possuem. Mas isso nunca chegou a ser, por exemplo, ser objeto de estudo da maioria dos núcleos de segurança cibernética dessas empresas, até porque a maioria desses times é mais focada em segurança de TI, não segurança ICS, não segurança OT, porque essa parte de segurança OT ela acaba prejudicando muito, né? Uma falta de segurança, um impacto a esse ambiente acaba ali deflagrando algo extremamente impactante contra o sistema elétrico, ou seja, causar um blackout, né? Causar um apagão, seja lá por meio de um escaneamento de rede, seja lá por meio de um comprometimento de um servidor SAGE, por exemplo, que é um servidor escada que controla todo o centro de operações do setor elétrico, seja lá enviando comandos para um PLC e dentre outros. Tá? Com base nisso, a questão Robson, com base nisso, o que a gente consegue trazer de interessante aí para o nosso bate-papo aqui, para o nosso mundo? O que foi que aconteceu já nesse aspecto fora do Brasil? Beleza, o primeiro caso aqui que a gente vai ver é o caso do Industroyer. É um malware extremamente destrutivo que devastou a subestação de energia elétrica na Ucrânia em 2016, em 2022, em 2024. E recentemente tivemos na Polônia, né, um pouco da evolução do Industroyer, que foi o caso RIPE. Ele foi utilizado agora em dezembro de 2025 na Polônia e muitas empresas estão olhando para esses ataques como se fossem coisas que acontecem só em filme. Aqui vai ditado, né? Não acontece comigo, só acontece com os outros. Até que aconteça com a sua companhia. E aí, verificando, mapeando esses dados, a gente consegue verificar que
houve ali um mapeamento por parte da Rússia para a rede elétrica da Ucrânia. E aí, quando a gente vai olhar para a rede elétrica da Ucrânia, a gente não vê apenas a rede elétrica da Ucrânia. O fornecimento de energia são de vários países. Não só, por exemplo, da Rússia, que possui interligação, mas vem também, por exemplo, aqui, da Romênia, Polônia, Rússia, vem da Eslováquia, vem da Hungria, vem da Moldávia, vem da Bielorrússia, e além de vir ali da própria Rússia. Então, são linhas transfronteiriças. Beleza. E o que é que acontece quando um atacante ele consegue deflagrar uma operação com vários maus destrutivos que se comunica com protocolos ICS, específico ali, protocolo de uma subestação de energia elétrica, que é um protocolo IEC 61850, MMS, GUSE, Sempovelo, são os principais protocolos utilizados em subestações. Eles passam a ter uma visão totalmente disruptiva, trazendo aí essa topologia do ataque. Olhando desde o nível 3 da operação, são dos centros de controle, passando as comunicações do roteador, bypassando o firewall, tendo acesso a um dispositivo que se comunica com o protocolo 101 no equipamento ali Simatic, tendo acesso ao gateway, passando as principais proteções, certo? E aí chegando literalmente ao alvo, que é o Ciprotec 5, que é um IED, um dispositivo inteligente que foi atacado, tá? Foi atacado por esses crackers russos, né? São um grupo de ameaça persistente avançada, onde eles deflagraram esse ataque cibernético contra essas subestações. E, pasmem, o foco não era apenas o negócio era ali, né, o alvo principal, era causar um blackout na cidade para que o exército russo marchasse sobre o território inimigo. Mas a questão ali foi que o alvo principal foi os dispositivos que faziam toda a manobra de fechamento e abertura de disjuntores daquela subestação. E com isso, eles mapearam o seguinte: olha, para isso a gente tem que criar uma operação. E essa operação, que realizada por essa ameaça persistente avançada, foi uma operação que envolveu o reconhecimento, que foram aquelas fases que eu falei anteriormente, a fase de reconhecimento, o weaponization é o armamento, que é a criação do artefato malicioso, do malware, do exploit, o targeting. Quem é o target? Qual é o equipamento, o alvo dessa operação? Qual é a rede-alvo? A rede corporativa? É a rede operacional? Qual foi a entrega? Ou seja, qual foi o phishing? Foi um phishing? Foi um spear phishing? Houve a exploração? Como foi essa exploração? Então, eles separaram por fases todo esse comprometimento. Tanto a fase de intrusão, quanto a fase 2, que foi a fase do ataque ICS. E aqui a gente passa a ver, por exemplo, um PCAP da rede. A gente vê, por exemplo, que eles enviaram aqui um comando de sincronização do relógio. Robson, o que significa esse comando de sincronização do relógio? Quando envia esse comando de sincronização do relógio, você já consegue encerrar o ataque por ali. Você já consegue, só o fato de desincronizar o relógio, ou alterar a sincronização dele, você já consegue tirar, por exemplo, uma subestação de um determinado nível de supervisão. Então, o reconhecimento passivo pode ser de várias outras formas. Dentre essas formas, com o objetivo de coletar informações valiosas, como falamos anteriormente. Aqui está um slide melhor para mostrar esse reconhecimento passivo e coleta de informações. E não só isso, mas alterar parâmetros e desativação desse relé. Eu falei anteriormente de um equipamento chamado IED, que é um dispositivo inteligente. E ele tem um apelido aí chamado também de relé, que é o famoso relé de proteção. Tá? Quando eu falei do clock, quando eu falei desse comando de sincronização de relógio, também temos aqui um script que destaca os principais parâmetros do pacote PTP, que é o Precision Timing Protocol, que é o protocolo
de tempo de precisão, ou seja, ele consegue, você atacar esse protocolo, você consegue alterar o tempo de precisão, tanto do GPS, ali daquela subestação de energia, quanto também do relógio mestre, que transmite as mensagens com e sem registro de tempo. Isso aqui é um gap de segurança muito grande, mas detalhe, esses protocolos não foram criados para a segurança, eles foram criados para o quê? Trazer muita disponibilidade do sistema. Então, são protocolos que não têm autenticação, não são criptografados, são protocolos que realmente eles estão ali para trazer ali, no caso, um grande nível ali de disponibilidade para a rede elétrica. Então, quando a gente olha aqui para esse outro PCAP, outros comandos de interrogação, onde esse comando de interrogação ele vai levar aqui a descoberta de equipamentos se comunicando na própria rede, tá? Onde a gente já vê aqui, por exemplo, um member clock, um CMS clock, um bay controller da própria subestação de energia. E aqui coloquei aqui ao lado o que significa isso. Primeiro ponto, essas técnicas de reconhecimento capacitam os próprios invasores com insights mais precisos sobre a estrutura de rede, eles entendem qual é a estrutura de rede, qual é a topologia de rede, permitindo, principalmente, identificar os componentes críticos, como os próprios dispositivos de gateway, escada e estação de controle, né? Tendo ali uma visão bem mais detalhada da rede-alvo. Além disso, essa parte de bay controller, ele passa a ter uma visão também detalhada do nível de rede do próprio barramento da subestação de energia. E aí, por fim, ele passa a fazer as varreduras ativas, onde vai revelar quais são os dispositivos eletrônicos inteligentes, que são esses IEDs, chamados também de relés de proteção. E aqui, para a gente entrar logo nas nossas dúvidas, né, a gente passa a ver que numa operação de ações de sabotagem, a gente passa a ver o slave only, né, que é o escravo, que é um PLC que está ali naquela rede, né, tanto o slave only quanto o slave clock, o ID dele, e aqui em cima eu coloquei da seguinte forma: são as principais configurações de tempo da Mesh Unit. A Mesh Unit é um dispositivo que ele converte dados analógicos em dados digitais após perder o melhor tempo do protocolo PTP do relógio mestre. O que significa isso? Você atacar aquela rede, conseguir alterar o tempo desse relógio mestre e fazer com que aquela subestação de energia ela perca, por exemplo, tenha um grande delay na supervisão, e tendo esse delay na supervisão, ela vai acabar tendo ali alguns impactos, dentre eles um possível blackout na própria operação. Então, existem várias formas, existem várias técnicas, tá? Uma delas aqui, temos aqui essa tela aqui das mensagens dos relés de proteção mostrando que está em modo bloqueado, né? Estão em modos ali, os modos inativos, e em seguida a gente passa a ver um single command que foi dado naquele equipamento, né? naquela comunicação. E quando a gente passa a olhar aqui ao lado, aqui abaixo do IEC 104, temos o IEC 60870, traço 5, traço 101, barra 104. O que é isso, Robson? Isso são protocolos que se comunicam de maneira muito inteligente com esses dispositivos chamados relé de proteção. Logo que um comando é dado para esse relé de proteção, ele vai acionar, ou seja, ele vai abrir ou fechar, por exemplo, uma chave seccionadora, ele vai abrir ou fechar, por exemplo, ali um próprio disjuntor. É como se fosse o disjuntor da sua casa. Você aperta um disjuntor, a lâmpada está acesa, você baixou o disjuntor, a lâmpada está apagada. Então, de maneira em que um atacante ele consiga acessar essas redes, ele consegue fazer esse desligamento, né, de uma subestação, trazendo aí inúmeros blackouts na cidade. Mas a questão é, como é que ele se passa por um erro de manutenção? O próprio Industroyer, o que atacou a Ucrânia, o malware Industroyer, o próprio modus operandi deles
dele, a própria forma dele conduzir a operação na rede, ele demonstra que algumas funções naquele equipamento será realizada, ou seja, será startada, dando a entender que aquele equipamento teve uma falha de comunicação, teve um erro de tempo, teve um erro de sincronização. E quando um perito, um engenheiro elétrico, ele vai olhar, por exemplo, o equipamento, vai ler os logs do equipamento, a primeira coisa que ele vai ver é, opa, houve falha no tempo, na parte do tempo, do protocolo de precisão. Então, se houve falha no protocolo de precisão, consequentemente foi o GPS que teve alguma falhinha ali e deu um delay. E aí vem no laudo falando para os demais, para o gerente executivo ou para o board, olha, o erro aqui foi do equipamento, que teve um delay aqui no protocolo de precisão de tempo, sendo que o que gerou a alteração do protocolo de precisão de tempo, na grande maioria das vezes, foi um ataque. E aí o malware permanece cada vez mais stealth na rede, sem ser detectado, de maneira extremamente furtiva, e dando a entender que esses erros são sempre oriundos de falta de manutenção ou um erro do protocolo de precisão de tempo, mas não do ataque cibernético. Por isso que muitos ataques que a gente vê por aí, muitos blackouts, por exemplo, muitas das vezes são ataques cibernéticos, e os próprios engenheiros falam que aquilo ali foi um erro de manutenção, ou foi um erro de, por exemplo, um erro de configuração do equipamento. Mas, na grande maioria das vezes, os malwares desenvolvidos para esse tipo de ambiente são tão inteligentes ao ponto de sabotar o próprio entendimento do engenheiro, levando ele a acreditar que aquela atividade foi uma atividade realizada por meio de um erro de manutenção ou desse protocolo de tempo de precisão. Tá? Aí a questão... Só para avisar, a gente está caminhando aí para os 5 minutos finais, tá bom? Perfeito, perfeito. E aí a questão toda é, estamos preparados? Hoje, com a nossa malha de evolução de transmissão no Brasil, desde 1960 até o projeto que vai até 2027, de toda essa malha de transmissão de energia no país. A questão é, e se o país ficar no escuro? E se o estado de São Paulo ficar no escuro por mais de 2 dias? Qual é o impacto que vai trazer? Não só a economia, mas a segurança pública, a saúde, a parte de gênero alimentício dos mercados. A gente vai ter inúmeros impactos à sociedade, podendo chegar, por exemplo, até um impacto à soberania nacional. Aqui vem os dados da ONS, né, pelo nosso do sistema, trazendo o diagrama esquemático das usinas hidrelétricas do sistema brasileiro, tá? Sistema de interligação ali nacional, mostrando os principais usinas hidrelétricas, as suas capacidades, e a questão toda é, se hoje as 3 maiores usinas hidrelétricas do Brasil e as 10 maiores principais estratégicas de rede de transmissão de energia elétrica sofrerem ataques cibernéticos que interromperam a transmissão de energia elétrica de todo o país. Segundo as autoridades, não há previsão de retorno à normalidade pelos próximos 5 dias. A questão é, estamos preparados para isso? Hoje, estamos preparados para esse tipo de apagão, para esse tipo de capacidade? Será que os times de resposta a incidente das empresas do setor elétrico, de petróleo e gás, do setor de saúde, estão preparados de verdade ou estão utilizando ferramentas como muleta? Ou esperando relatórios que são compartilhados no LinkedIn para resolver um problema dessa magnitude? E aí fica esse questionamento, essa pergunta aqui a vocês, tá? Robson, obrigado. Nós temos poucos minutos aqui, tá certo? Se alguém tiver uma questão... Tem um ponto aqui
Robson, sobre o Exército, porque você falou bastante dessa guerra, mas tem também uma guerra dos exércitos, né? E aí eu queria saber o quanto tem de envolvimento do Exército Brasileiro nessas análises, nesse tipo de coisa. Vamos lá, né? É uma briga que começou inicialmente por Estados-nação, né? Por exército, e essa briga acabou vindo para o mercado. Hoje não está apenas mais entre Estado-nação, e essa ameaça hoje está na mão de grandes cybercriminosos. E hoje é mais utilizado no mercado contra as empresas do que contra os próprios países. A questão que eu vejo hoje é o Exército, ele vem se esforçando, vem desenvolvendo capacidades para se preparar para esse tipo de ameaça, para pesquisar, desenvolver pesquisa, desenvolver projetos dali que vêm ajudar a sociedade. Dentre eles, tem um exercício Guardião Cibernético, que tem todos os anos, onde envolve ali não só as Forças Armadas, mas grandes empresas, né, do setor, de vários setores, como o setor financeiro, energia elétrica, petróleo e gás, empresas aéreas, né, vários segmentos das infraestruturas críticas. E eles fazem inúmeras simulações. Muito obrigado. Eu te interrompi porque realmente cai, e esse aqui é um respeito que a gente tem com todo mundo, que sai um pouquinho do seu horário do dia a dia profissional e acaba vindo para cá, participando do nosso encontro. Quero agradecer bastante. Já deixo o convite para você poder participar